galera! Estávamos com muitas saudades de vocês, né? Já tem um tempinho que a gente teve nosso último episódio, demos uma parada para a terceira temporada, né? Para encontrar parceiros, encontrar novos entrevistados que vocês escolheram através das nossas redes sociais, mas estamos de volta em grande estilo, né? Estamos viajando para pertinho, mas para conhecer essa bela cidade de Joaíma e as pessoas que aqui são protagonistas, né? Então, sejam muito bem-vindas, viu, Bruna? Obrigada. Bruna, Tainá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E saudamos a galera de Joaíma e todo mundo que está nos acompanhando ao longo desses últimos anos, né? Queremos também celebrar os nossos parceiros, né? Aquelas pessoas, é muito importante a gente reconhecer quem contribui para que esse trabalho continue sendo realizado, né? E nós temos parceiros fiéis, parceiros que estão com a gente aqui há muito tempo, querendo que esse trabalho se desenvolva e cresça. Então a gente quer agradecer muito à Academia Ag Fitness, né? Ao Gran Clube de Benefícios, esse clube de benefícios de seguros de Itaflotone e região. Grande abraço para vocês. Queremos agradecer a VivaNet, né, que tem servido para que a gente possa conectar as nossas ideias ao nosso público, né? Agradecer o nosso novo grande parceiro, né? Nossa amiga Glênia Justiniana, através da Glênia Bijus e da Loja Esportes, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E também a GS Eletrônicos, né? Essa galera que consegue dar todo o suporte para que a gente chegue até você. Então, que venham nessa terceira temporada novos parceiros, novas histórias, porque é isso que a gente quer contar, né? A gente está aqui hoje para contar boas histórias, mostrar pessoas que fazem a diferença na nossa região e que chegam até as pessoas que mais precisam, né? De ouvir essas histórias. Queremos também, gente, relembrar a todos que estão nos assistindo agora o quanto é importante você estar engajando com a gente, né? Nosso podcast só está de pé por conta dos inscritos, dessas pessoas que são inscritas no nosso canal. Então, você que está conhecendo o podcast aí hoje, aqui de Joaíma, região, Águas Formosas, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Vai ter um link aqui embaixo agora, mostrando para vocês como é fácil, 2 cliques você consegue se inscrever no nosso canal. Sigam nossas redes sociais, né? Principalmente Instagram, esses bastidores do que aconteceu aqui até agora, né? Quem vê close não vê corre, não sabe que hora que nós estamos aqui agora, né? No sábado à noite, gravando essa conversa, né? Esse bate-papo legal com vocês. Então, acesse nosso Instagram, sigam a gente lá, se inscrevam no nosso canal, porque isso é de extrema importância para que a gente continue realizando esse trabalho para vocês, tá bom? Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já nos conhecemos há um bom tempo, né? Mas não nos víamos também há um bom tempo. E nesse mês da mulher, é importante a gente colocar mulheres protagonistas e jovens empreendedoras aqui na mesa do Efeito Woodstock Podcast, né? A gente fez questão de, no mês de março, mês da mulher, começar a temporada 3 do Efeito Woodstock Podcast com pessoas que fazem a diferença. E sendo mulheres, jovens empreendedoras nas várias áreas que a gente tem, né? Eu gostaria de começar então esse bate-papo, né? Já agradecendo a presença de vocês, né? Estou muito feliz de estar reencontrando vocês aqui hoje. E só não fala o tempo, tá, Rafa, para não revelar na cidade. Ah, sim, é normal. Normalmente a gente não faz isso aqui, não, mas né? não cita esse tempo. Isso, todo mundo aqui tem menos de 40, tá bem tranquilo, né? Bem, Isso. Então, sejam bem-vindos. Eu queria, né? Já apresentamos vocês no começo. Bruna Grapiúna, nossa grande veterinária aqui da região. Tainá Sampaio, nossa assessora de comunicação e marketing político, né, que vem se despontando aqui. Meninas que trabalham já em algumas cidades do Vale, né, não estão num lugar só, estão desenvolvendo seu trabalho em várias regiões e cidades diferentes. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho sobre esse início da trajetória de vocês, né? Para quem está nos assistindo, nós vamos falar muito de política, de desafios, de preconceitos, né? Não dá para não falar de mulher e não falar de preconceitos, né? Ainda mais com jovens que são profissionais, mulheres da área. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre também hobbies, sobre histórias engraçadas, perigos que vocês já passaram, né? Isso é também importante, mas é importante a gente começar falando sobre esse início da trajetória, né? São áreas diferentes e cada uma, gostaria de começar com a Tainá, né? Que é assessora de comunicação, então, né? Vai estar ali falando sobre a sua área, falar um pouquinho como é que o engenheiro, né? Já que você é engenheira de formação, como é que o engenheiro se embrenhou por esse mundo da comunicação e da política? E aí, em seguida, a Bruna também pode falar como se deu a paixão dela pela veterinária, né?
Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Rafa, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Eu queria começar te parabenizando e agradecendo pelo espaço e por a gente poder estar discutindo assuntos tão importantes, né? Então é muito importante essa oportunidade que você está dando, a gente estar expondo nossas ideias e discutindo também sobre assuntos tão polêmicos, né? Sobre o barquinho. Não ache que vai ser mamão com açúcar, vai ser leve, não. Esse começo, esses elogios, é só para maciar os convidados, né? Daqui a pouco vem as partes mais polêmicas. Fiquem ligados aí. Então, eu sempre gostei muito da área de engenharia, sempre gostei muito de desenhar. E fiquei entre fazer arquitetura, fazer engenharia, mas eu queria mais a área do campo. Então comecei, assim que eu saí do ensino médio, comecei a cursar a engenharia. E nesse meio termo, o meu primeiro trabalho assim, remunerado foi com fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografia e resolvi levar isso para o profissional, né? Então fazer ensaios fotográficos. E isso começou a destacar e foi quando eu recebi o convite para participar da equipe da prefeitura do município, divulgando as ações, né? Registrando e divulgando as ações. E isso foi evoluindo, eu fui gostando da área em paralelo ao estudo da engenharia e comecei a estudar também sobre a comunicação, né? Porque acredito que a maioria das pessoas pense assim, né? Que você vai ali, filma e joga lá e expõe aquela ação. Mas tem todo um trabalho em cima disso. Como se fosse um reality show, né? Só mostrar que não é de verdade. Não, a gente tem que pensar muito no conteúdo. E aí eu comecei a estudar mais para aperfeiçoar um linguajar voltado para a política, né? Para elevar essa questão política. E gostei muito da área. Mesmo assim, concluí o meu curso, né, de engenharia. Sou muito grata a isso, acho que é uma área que eu sempre gostei, eu precisava concluir. E também que gostaria de atuar na área, gostaria sim de atuar. Mas quando eu saí e fui analisar o mercado de trabalho, principalmente aqui na nossa região, eu vi que como ainda era ascendente o preconceito por ser uma área masculinizada e essa desconfiança de mulher não sabe dar com peão, mulher não sabe acompanhar uma obra, né? Sim. Hoje nós temos... Bruna vai falar sobre isso daqui a pouco também, né, Bruna? Você está ansiosa para falar sobre isso? Entendeu? Então, assim, eu vi que teria um desafio muito grande para conquistar esse espaço. E como eu gostava muito apaixonei pela área de comunicação, eu resolvi me especializar mais nessa área. Então, eu foquei nisso. Hoje eu trabalho somente com isso, não só no município de Joaíma, também no município de Jordânia. Eu perdi sua pergunta. Não, como é que você deu essa trajetória, né? Sim. Você era uma pessoa normalmente que se embrenhava pela política municipal aqui, Sempre. Alma e corpo ali para chegar e tá brigando, tá discutindo, tá se lutando pelo que você acredita? Sim. Eu acho na minha primeira oportunidade de voto, eu com 16, 17 anos, ainda no ensino médio, eu já subi em palanque, na época tinha palanque, que sim. discursava. Os showmícios, né? Os famosos eu showmícios. Com 16 anos eu subia no palanque, discursava, sempre quis me posicionar. Eu sempre me posicionei sobre os ideais, o que eu acho que deve ser seguido no meu pensar, claro, né? Cada um segue os seus ideais. E é isso aí. Eu vi a grandeza de estar no bastidor, né? A gente fica no bastidor, não apareço, construindo uma imagem de uma administração, de um determinado administrador e levando essa imagem positiva e informações para a população, que é uma coisa também que é muito novo, né? Isso aí é muito novo, porque antigamente o marketing político ele existia assim na rádio, no boca a boca, né? Então introduziu isso aí com a evolução da tecnologia, a tecnologia foi evoluindo e as pessoas viram a necessidade de estar presentes também nas redes sociais. Então eu gostei disso, gostei de fazer esse bastidor, eu acho que é muito importante o trabalho que a gente executa, claro, tem uma equipe toda engajada nisso aí.
E é isso. Você acha que, sendo um assessor de marketing político, você consegue criar a imagem de um político? Sim. Você consegue fazer um político com menos atributos necessários à política ser visto dessa forma? Ou pegar uma pessoa que é um excelente político, é um bom administrador, e através de uma visão que é colocada como ele no marketing ali, na assessoria, transformar ele em chacota e transformar ele com uma pessoa talvez pior do que ele seja? Sim, sim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A intenção não é montar um personagem, né? A gente trabalha com a realidade, o que a pessoa é. O que a gente se depara? Cada administrador, cada pessoa tem um perfil, né? Então tem aquele, e na área da política, tem aquele candidato que ele é político, a gente fala, ele é político por natureza, né? Já tem outros perfis que eles são mais reservados. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ter abertura e vai mostrando para essa pessoa também esse mundo, né, a importância de estar ali, de estar presente, de estar aparecendo, de ter uma imagem sempre ali, né, presente mesmo, e a gente tenta conduzir de uma forma, por exemplo, vamos falar mais natural, sabe? Vamos inverter essa fala, ao invés de iniciar dessa forma, vamos finalizar, sabe, assim, orientando. Sim. Nosso papel é orientar do que seria mais adequado, né? Positivo e atrativo, né? Porque a gente tem que ter a atração para chamar a atenção daquele conteúdo, né? Senão não tem engajamento, visualização. Sim. Né? É porque assim, eu imagino, olhando de fora, né, eu não sou especialista nessa área, mas eu imagino que deve ser muito tentador você querer estar divulgando a sua imagem o tempo inteiro, de qualquer jeito, e em situações que talvez não sejam vinculadas ao administrador, né? Eu acho que o limite entre a vida pessoal e a vida profissional, ela é muito tênue, né? E às vezes você, na ânsia de querer divulgar demais a sua imagem, e é natural do político, eu acho que ser assim, eu acho que é um desafio, né? Tentar avaliar isso e não ficar tentado a querer expor demais a imagem. Demais. Porque hoje a exposição é muito grande, a coisa é muito rápida, né? Você publica ali em 1 minuto, a pessoa do outro lado do planeta está assistindo, né? Então, se você faz uma colocação equivocada, as pessoas que estão assistindo, cada um faz sua interpretação. Sim, sim. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O avanço da tecnologia eu defendo muito, né? Eu trabalho com isso, com rede social, e é muito bom, sim, super positivo, a gente se aproxima de pessoas com muita distância, mas dê uma liberdade também para as pessoas falarem o que elas quiserem, isso. Às vezes com muita ofensa. Tem um monte de hater solto por aí, né? Isso, às vezes a gente esquece que tem uma pessoa ali que tem família, né? Então, assim, muitos insultos que a gente tem que tomar cuidado ali com as coisas que são faladas. Sim. Não, por falar nisso, né? Já que a gente está na conversa formal aqui, mandar um grande abraço, porque assim, a gente começa a perceber que está tendo um crescimento quando você começa a ter hater, né? Porque quando você tem um hater... Quando você incomoda, significa que... Isso. E queria aproveitar, nós temos no Efeito Visual Podcast, acho que acredito pelo menos um hater que a gente pode citar, né? Um hater que fez o grande favor de ter o nome como pseudônimo, né? Ele usa um pseudônimo. Queremos mandar um grande abraço para nosso amigo Big Smoke, né? Que é o cara que, apesar de ser hater, é um dos caras mais engajados no Efeito Visual Podcast. Ele não perde um episódio, ele comenta todos os vídeos, né? Então, Big Smoke, continue engajando nas nossas redes sociais, que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? A crítica, ela é sempre bem-vinda, né? Eu acredito, dentro da administração, eu acho que toda administração tem que ter uma posição, né? Tem que ter quem questione, tem sim. É claro que tem aqueles questionamentos que não tem fundamento, né? Como na maioria. Mas é importante ter a crítica, é importante. Às vezes acontece... Administrar uma cidade é uma coisa assim de uma proporção muito grande, né? Porque é uma pirâmide. Você tem um administrador que está ali respondendo, mas ele tem uma equipe. Sim. E cada um age de uma forma.
Às vezes eu teria uma atitude diferente de uma determinada pessoa, eu poderia agir de outra forma, mas às vezes o jeito da pessoa agiu daquela maneira e é isso. Isso. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Então, vamos para o desafio da senhorita Bruna Grapiona, né? Seja muito bem-vinda também, Bruna. Né? Para quem conhece Bruna há mais tempo, sabe que dificilmente ela labutaria em outra área do que ela está hoje, né? Quem conhece ela um pouco sabe que ela sempre foi apaixonada desde criança e tem uma ligação muito forte com essa área do meio do campo. Então, a gente poderia mostrar agora sua trajetória, como é que se deu essa sua trajetória para ser a Bruna Grapiona veterinária? Primeiramente, queria cumprimentar a todos, né? Que estejam nos assistindo nesse podcast. E, na verdade, todo começo é difícil, né? Sim. E eu não faria outra coisa a não ser veterinária, como sempre. Acho que todo mundo que me conheceu já sabia disso, então. E meu único objetivo, a única coisa que eu queria fazer era isso. Já pensei em fazer outras coisas também, mas não era meu. Então, o começo. Eu já perdi. Não, a paixão pelo campo. Você sempre foi apaixonado pelo campo, Sempre. Você focou nisso e foi em frente, você tinha realmente uma ligação, porque às vezes tem gente que sonha em ser astronauta, né? A gente não está aqui para julgar o sonho de ninguém, né? Óbvio. Mas tem um sonho de ser astronauta, mas não consegue criar os passos e a aproximação para querer ser astronauta. Nós temos brasileiros, inclusive, que sonham em ser astronautas e desde adolescentes já pesquisavam sobre a NASA, já tinham contato, tentavam conhecer a NASA e tal. E isso é importante. Você realmente tinha uma ligação real, próxima, com o meio do campo, com as pessoas que trabalhavam nessa área? Tinha sim. Tinha desde nova, desde criança, né? E aí eu comecei a gostar, comecei a aprimorar e comecei a única coisa que, tipo assim, que eu gostaria de fazer era isso. Então, a partir do momento que me formei, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser veterinária e eu estudei para isso, né? Eu passei por muitas dificuldades no começo porque, na verdade, eu me decepcionei, porque eu achei que eu ia conseguir de primeira e não foi assim. Aí eu demorei um pouco, fiquei em Joaíma, esperei, e aí, depois de um tempo, eu passei na faculdade de Guanambi, fui para Guanambi, na Bahia. Fiquei lá por 2 períodos, 2 semestres, na verdade, né? Foi muito difícil para mim, porque na época eu saí daqui para poder ir para um lugar que eu não conhecia ninguém, uma cidade muito longe, nem lembro quantos quilômetros é, mas... Todo mundo que é adolescente fica doido para fugir de cidade pequena. Gente, quando vai encontrar o mundo real, né? Todo final de semana eu arrumava minhas roupas, e aí eu arrumava e ligava pra manhã chorando. Amanhã eu vou embora. Aí manhã não falava assim, eu nem paguei as coisas da roupa. Aí eu ia pro guarda-roupa assim, me dava uma tristeza. Aí eu passei minha faculdade com raiva do guarda-roupa. E aí, depois eu joga fora depois, né? A primeira oportunidade que eu tive, eu vendi aquele guarda-roupa. Mas depois eu agradeci ao guarda-roupa, porque se não fosse ele, eu não tinha continuado, né? Porque é muito difícil, na verdade, você sair de sua casa, de um lugar que você não conhece, e num lugar muito distante, e tipo assim, sua rotina, a rotina que eu tive com as pessoas, tudo foi muito difícil pra mim. Eu sou uma pessoa muito apegada à família, mas no final, aí na primeira faculdade que eu consegui também, eu consegui transferir de faculdade de Guanambi para Conquista, e de Conquista foi facilitado. Isso, a logística é diferente, né? Eu adoro Conquista. Foi mais fácil, porque eu conseguia vir e ir com mais facilidade, às vezes eu vinha de 15 dias, com 15 dias, às vezes com 20. Aí quando a gente tinha oportunidade, aí eu conseguia vir aqui. Tainá acabou falando que ser um assessor de comunicação e marketing político é sempre um desafio, né? É uma profissão que você acaba todo dia sendo diferente do anterior e com certeza vai ser diferente do próximo, né? Coisas acontecem, frases ou mensagens na internet aparecem, né? Como é que quais são, a gente pode falar assim, quais são os desafios de ser veterinário na nossa região, né? A gente foca muito nessa questão de que estar vivendo nos vales, no Vale do Mucuri, no Vale de Quitionha, no norte de Minas, é um pouco diferente do que em outros lugares, né? Na sua opinião, depois de uma certa experiência e prática, quais vocês acham que são os principais desafios de um veterinário na nossa região aqui? Bom, primeiramente, um desafio já é que toda vez que a gente acorda, levanta e vai pro campo. Já é uma coisa complicada.
complicado, porque você sabe, a maioria, por exemplo, a minha rotina é viajar. Eu trabalho em Pernambuco, eu trabalho em Rio, eu trabalho aqui em Joinville, eu trabalho na fazenda ali, uma fazenda ali, então um dos desafios é essa questão dessa logística, que é bem assim complicado. Às vezes eu tenho que sair sozinha, nem toda vez eu consigo alguém para poder ir comigo, para me ajudar, entendeu? É um desafio também. Eu acho que as estradas também estão, às vezes. Deixam a desejar, Deixam né? bem a desejar. Aí você tem que cobrar da senhorita ali, ó. Muito obrigada. Tá acostumado. Na cidade também. E a maioria das vezes. Outro desafio também é a questão de, por exemplo, o perigo que é a nossa nutrição. Eu tô tocando uma vaca aqui, tô com coisa, qualquer coisa eu machuco meu braço, eu tenho que ficar sem trabalhar. Aí também é outro desafio que eu acho que é pesado. Aí outro desafio também que eu acho que leva bem em consideração é a questão de. Como eu vou te explicar assim? Outro desafio que eu perdi. Para poder. Porque no começo, todo dia é uma coisa nova. Eu vou na fazenda hoje, me deu uma vaca. Aí chega lá, tem uma cachorro, tem uma doença que já aparece, tem uma coisa, então a gente tem que estar sempre estudando, buscando conhecimento, sabe? Então é sempre isso, a gente tem que todo dia levantar, querer ser melhor do que o ontem, porque todo dia é um aprendizado diferente, todo dia é uma coisa nova, que a gente sem querer, a gente vai para poder ensinar, a gente acaba aprendendo com as pessoas, com os animais, com todo mundo que está ao nosso redor, entendeu? Até a própria convivência já ensina bastante a gente nessa questão social também, sabe? A gente vê a realidade de muitas pessoas, às vezes a gente chega para poder tentar não fazer nosso melhor, às vezes não consegue, a gente tem que lidar com essa frustração também, que para mim é um desafio, nem sempre eu consigo dar o meu melhor, nem sempre eu consigo fazer o que eu queria, sabe? Eu imagino que a quantidade de profissionais deficitária aqui na região também atrapalha isso, né? Porque se houvesse mais profissionais engajados e próximos uns dos outros, essa experiência, a atualização seria muito mais rápida, né? Mas a gente percebe que são poucos na região para dar conta da demanda do que existe, né? Tipo, os recursos aqui são bem poucos, por exemplo. Pra gente que vai numa fazenda sem recursos, nem toda fazenda tem brecha, às vezes a gente acaba tendo que lidar, por exemplo, com uma situação, um local inapropriado para trabalhar, e a gente não vai reclamar, né? A gente tem que estar ali no dia a dia, então é bola para tentar vencer o desafio diário, que é todo dia uma luta. Ô, Bruna, quando acontece de um animal precisar de internação, a gente não tem hospital veterinário. Eu falo que a gente tem que fazer com o que tem, com os recursos que a gente tem, entendeu? A gente aqui, por exemplo, não tem um hospital veterinário, mas não vai pedir que a gente pega assim, o animal e faça esse atendimento, entendeu? A gente vai fazer esse atendimento, não que seja no local adequado, ou seja um hospital, que vai ter aquele monitoramento, vai ter aquilo tudo, mas a gente vai dar o nosso melhor, tentar fazer o possível para salvar a vida do animal. Entendeu? Aqui, uma dessa questão que você me perguntou a respeito de dificuldade é isso aí. Precisa de um animal quebrou uma patinha, por exemplo. Raio-X aqui só em Teoflotone. Aí, entendeu? Sim. A maioria dos animais que a gente atende é animal de rua. Nem todo mundo tem recurso para poder estar fazendo esse tipo de atendimento. Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem que trabalhar com isso, né? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, tenta ajudar da melhor forma que a gente consegue e tentar salvar a vida animal, que é o mais importante. Sim. Vencendo desafios, né? Todo dia. Exatamente. Me chamou a atenção uma frase que ela falou: saber usar o que a gente tem. E a gente, como profissionais como vocês, tem que entender que o Vale tem potenciais, né? As más línguas aqui, que a gente tem ao nosso redor, me disseram que a senhorita é uma grande praticante de hiking e trekking, né? E tenta avaliar o potencial até turístico do Vale aqui com essas atividades. Então seria legal você apresentar um panorama sobre isso, só que a gente aqui fala e prova, né? Para provar se você tem capacidade, né, e experiência para falar sobre esse assunto, a gente tem que provar para o nosso produto. Then I
Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Dá pra ver, né? Que ela manja o Muito negócio, bem. né? Que ela entende. Mas, Tainá, é assim, as pessoas às vezes acham que existe um jeito bonito de falar uma coisa que já existe. Tem gente que acha que é só foto para colocar nas redes sociais, no Instagram. Então, assim, eu acho que é importante a gente começar falando para as pessoas que não conhecem a diferença entre hiking e trekking, né? Porque são nomes americanos, tem muita gente que vai chamar isso de caminhada no mato, né? Eu comecei, Então, inclusive, falando, é uma trilha ali, aí depois que a gente, não, isso aí é hike, isso aí é trekking, aí a gente passa a entender mais. isso é um negócio meio nebuloso, né? Porque você olha aqui, por exemplo, eu quero vir homenageando Machado de Assis com Dom Casmurro, mas vem com um boné que eu queria ser um pouquinho do campo, igual a Bruna, né? Então a gente vai mesclando algumas coisinhas. Então, como é que dá para explicar de maneira assim que todo mundo entenda qual a diferença entre hiking e trekking, já que você pratica os dois, Certo. né? A principal diferença é que o hiking ele é uma caminhada longa, não deixa de ser longa, em busca de um objetivo que seja uma paisagem bonita e atrativa, mas ele dura por um dia. Você vai, faz a caminhada e retorna. O trekking não. O trekking já necessita de maiores equipamentos, ter uma noção de primeiros socorros, né? Porque a gente busca um lugar mais distante e que não dura por um dia. A gente precisa acampar. Ele é associado ao camping ao trekking. Sim, sim. Então tem que ser algo muito melhor elaborado, né? Porque a gente vai estar no meio do mato, né? Sempre estar em turma, é importante sempre estar em turma e com os equipamentos necessários, né? Sim. E quanto mais arriscado maior elevação, mais equipamentos a gente precisa ter. Então a principal diferença é essa, é que o trekking ele é um hike mais encorpado, né? Com durabilidade Para viver uma experiência mais profunda. mais profunda. Aí a pessoa tem que assim gostar mesmo do mato, não importar com mosquito, muriçoca, mato rasgando ele, te arranhando todo, e é assim mesmo. Pai, mas de qualquer forma, qualquer um dos dois você tem que ser uma pessoa preparada, né? Então não é só uma caminhadinha de meia hora que você vai ali tirar uma foto pro Instagram e volta, né? Até o hike é uma caminhada mais aprofundada para você reconhecer o terreno. Assim, mesmo. depende muito do local, né? A gente sempre buscou, desde o início, não ir em trilhas já demarcadas. A gente queria descobrir esses lugares, né? Uma questão muito importante que a gente não fazia no início e era um problema é estudar a vegetação do lugar que a gente está indo. Sim, sim. Porque a diferença de vegetação tem mata, não conhece, muito suja, né? Muito fechada. Então, assim, às vezes a gente programava uma caminhada que duraria 4 horas e acaba durando muito mais e com esforço físico muito grande, principalmente dos que vão ali à frente para abrir esse caminho, que é aqui do braço. Chega uma hora que não responde mais, o corpo não responde. Então, já aconteceu, por exemplo, a gente ir com um objetivo e não conseguir. A gente voltar justamente por isso, encontrar um caminho com muita dificuldade, muito sujo, a gente não conhecia, então a gente precisou parar ali, chegamos até o ponto que a gente estava satisfeito e retornamos. Sim. Ou então, pela sua descrição, eu acho que eu já fiz hiking uma vez na minha vida. Com certeza. Né? Você está falando isso aí? Você não vai chegar, Rafa. Isso. Porque assim, a gente vai vendo as histórias e as definições, a gente vai se incluindo no negócio, né? Aproveitar e mandar um abraço, porque ele faz parte da história, nosso amigo, nosso professor Adão Nunes, que inclusive tem vídeo, tem episódio dele aqui no canal, né? Uma figura conhecidíssima do Vale do Jequitinhonha, o professor Adão Nunes e o professor Tadeu de História, né? O professor Adão Nunes de Educação Física, que já levou alunos, inclusive quando eu era aluno, para subir a famosa Serra das Quatro Patacas, né? Aquela serra lá da cidade e tudo mais. E a gente saiu de manhãzinha, subindo a serra, eles explicando sobre relevo, explicando sobre a vegetação, o que podia comer, o que não podia e tal. Fomos até lá em cima, eu acho que foi o dia que eu mais cansei na minha vida, para ser sincero. Nós saímos acho que 7 horas da manhã e chegamos 5 da tarde. E isso na caminhada íngreme e tudo mais, mas levando mantimentos, entendendo
elemento natureza que estava à nossa volta, né? Não era só uma caminhada qualquer, de conversa, jogando A conversa fora. conscientização é muito importante, né, da preservação da natureza, porque geralmente a pessoa vai, a gente leva lanche para compartilhar, leva materiais que são descartáveis, então sempre tentando conscientizar pessoas novas que estão entrando a não se matar, a não poluir, sabe? Não deixar resíduos ali naquele lugar, até para a gente poder manter, né? Então eu posso dizer que eu já fiz hike, então. Posso colocar no meu currículo lá. Tem certeza que você já E nessa de descobrir novos lugares, por exemplo, vocês chegam em um determinado lugar, por exemplo, numa fazenda, aí vocês vão em busca de um objetivo, como é que funciona assim mais ou menos? É o seguinte, Aí vocês já vou ali, entrar aqui, vou procurar um lugar bonito aqui nessa mata. Achou onça pintada? então, a gente sempre busca lugares montanhosos. Então, aqui andando na zona rural, né, saindo da cidade, a gente olha, aqui é muito conhecido o Morro do Cruzeiro, que é da estrada que liga Joaíma a Felisburgo, a Águas Formosas, e a gente já vê, ele é visível. Então a gente olha e fala, acho que dá para subir ali. Né? Não sei, mas vou tentar, né? E é isso que chama a atenção. Aquele lugar tem uma altitude bacana, então provavelmente a visão ela é muito ampla e vai ser uma experiência legal. Vamos tentar subir? Vamos tentar subir. E vai, sabe? Diante do questionamento de Bruna, eu acho que uma coisa que eu acho que você tem capacidade de falar, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão assistindo. Porque assim, quando se fala em turismo, as pessoas sempre lembram primeiro de praias, lembram sempre dos locais turísticos, dos parques florestais que existem por aí e tal. E existe uma tendência, né, a gente não pode ser hipócrita aqui, de desmerecer o Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, que são regiões, né, com menos recursos e tal. Dentro do que você conhece, da sua experiência, a gente pode afirmar que existe um potencial turístico para trekking, para hiking aqui no Vale de Jequitinhonha. Você pode apontar alguns lugares e acha que existe um potencial para explorar isso como atividade até financeira? Com certeza, com certeza. Eu fiz uma viagem para Chapada Diamantina, que é um lugar de se fazer trilhas, né, cachoeiras maravilhosas. E eu fui, gostei, e eu comecei a analisar que aquilo ali, aquela paisagem que tinha, a gente tem aqui. Eu viajei quilômetros de distância para conhecer algo que tem aqui, que a gente tem aqui. Jequitinhonha já está em um passo mais avançado, né? Lá tem a reserva, tem instituições que protegem, né? Então eu acho que a questão ambientalista lá ela é mais ascendente, né? Já tem um passo. E aqui em Joaíma, Joaíma ainda não se encontrava no circuito mineiro de turismo. Hoje já se encontra, inclusive sou uma das conselheiras desse grupo daqui do município. Já mapeei algumas trilhas que a gente fez para poder explorar e abrir isso para o turismo. Sim. A maior dificuldade é que esses espaços são em propriedades privadas. Então a gente depende também da boa vontade do proprietário de deixar entrar, né? Porque eles acham, vem essa garotada aí, essa turma e vai estragar, vai... Então assim, tem que ter um trabalho... Potencial tem muito, mas tem que ter um trabalho assim de explicar para essas pessoas a importância disso e também fazer um trabalho. Por exemplo, se a gente mapeia uma trilha numa propriedade privada e ela se torna um lugar turístico, é necessário ter sinalização de conscientização das pessoas que estão ali e o proprietário também precisa ter essa segurança que o município dá essa proteção para ele também, de que não vai ser só uma área que está sendo doada ali para ser devastada. Né? E, por exemplo, nesse caso, quando a área se torna um ponto turístico, e o proprietário tem que aceitar isso, né? Como é que funciona? Ele não é obrigado a aceitar, né? Aí vem essa parte... porque é meio complicado isso, eu também acho. Você está na sua fazenda, no seu canto, aí tipo assim, você vê as pessoas que estão entrando, acabam tirando a velocidade de fazer a pessoa. É um consenso, né? Entrar no consenso que seja melhor para todos. Uma parceria. Aí, quando você estava falando, eu já estava pensando aqui, qual que é uma parceira legal que você pode conseguir? Você tem um canal, a ferramenta da pessoa que convive com os produtores rurais, né? Você está fazendo, deixa eu entrar aí. Isso, é o canal perfeito para fazer esse meio de campo, né? Sim, com certeza. Mas tem muito que
explorar, tem muita coisa bonita e bacana. A gente tem aqui a Cachoeira Dois Batentes, né, que é um lugar também muito bonito. A gente sempre busca um percurso que vai finalizar em água, né? Vamos finalizar em água. Finalizar em água a gente toma um banho. Com o calor do Vale do Jequitinhonha é necessário. É muito calor, é um desgaste físico muito grande, né? Então a gente vai preparar, fazer um churrasco na cachoeira, no final a culminância, né? Sim. Daquela trilha, daquele momento ali. Então é isso, é bacana. Bacana. Convido vocês a estarem em maior contato com a natureza. Isso. Vamos ver daqui a pouco, vai passar umas fotos aí para demonstrar como é que é importante estar nesse processo. Isso. Só que temo em dizer para vocês que a parte branda acabou de acabar, né? Acabou de encerrar. A conversa está legal, sobre natureza, uma conversa zen, né? Mas está na hora da gente apimentar um pouquinho essa nossa discussão, né? Estamos aqui também para isso, né? Nosso público também quer ver essa área de vocês, quer ver essa versão de vocês também. E assim, óbvio que Joaíma, como a maioria das cidades pequenas do Brasil, tem um povo acalorado em relação à política, aos destinos que a cidade, que o país vão levar, né? E Joaíma é bem conhecida também por ter esse embate, né? E o que me chamou a atenção na nossa conversa, um pouquinho antes, é que vocês já se conheciam, vocês, né, eram pessoas que lidavam na cidade pequena, mas me disseram que se tornaram até mais amigas depois das eleições. E o que chama a atenção é assim, mas é normal pessoas se tornarem amigas, se conhecem e tal, mas eu acredito que seja de conhecimento público que vocês, podemos dizer assim, são de áreas diferentes da política, têm convicções políticas diferentes, né? Em alguns aspectos. E mesmo assim, afirmaram para mim que se tornaram mais amigas depois das eleições e de estarem em lados opostos, né? Até descobriram um parentesco depois das eleições e tudo mais. Isso, o mundo gira. A gente está aqui para provar isso, né? E a prova é que o mundo não gira, ele capota literalmente. Isso. E aí é o seguinte, a pergunta para as duas, né? As duas podem responder, eu quero que as duas respondam. E eu acho que as pessoas querem ouvir. É possível ter amizades mesmo em lados antagônicos da política? É possível você criar uma amizade sincera, uma amizade íntima, próxima, mesmo com pessoas que estejam em lados opostos da política? E é algo tão aclarado como vocês têm aqui? Pode ser. Eu particularmente, eu aprendi isso, principalmente agora na minha profissão, que política é uma coisa que não se discute. Eu sou uma pessoa, por exemplo, hoje eu tento ser o mais imparcial possível. Eu trabalho para fulano, trabalho para fulano, eu trabalho da melhor forma, eu dou o meu melhor, tanto uma para outra. Eu hoje, se pudesse, eu não me envolvo com política mais. Mas, tipo assim, eu acho que eu creio que existe amizade pela política, como qualquer outra pessoa, não só como aconteceu com a gente, mas eu acho que isso existe, é uma coisa normal. Isso é uma coisa que eu sempre busquei defender. Assim. Eu acho que a inimizade por causa de política não cabe. Sabe? Você colocar a imagem daquela pessoa resumida só no que ela acredita. Né? Eu penso de uma forma. Bruna pensa de outra, você pensa de outra, cada um tem direito a pensar da forma que nós vivemos em democracia. Quando a gente fala tem democracia, mas que a gente não aceita a opinião do outro, que democracia quer dizer? E tem um monte de gente desse jeito, né? Muita gente. Ultimamente. No nosso caso, eu já conhecia a Bruna, a gente já tinha contato, mas não tão próximo. Mas eu tenho amigas assim, de infância, de uma amizade muito, muito forte, no grupo político da oposição. Sim. E assim, aí teve um momento da política, né, que fica mais acalorado, mas sempre que a gente encontrava em lugares assim, né, acabava encontrando os dois grupos, a gente se tratava bem, sempre brincava e tal. Mas acaba criando assim automaticamente um certo distanciamento, até com receio assim de conversar, a pessoa não te aceitar, sabe? E aí aconteceu uma situação com a gente, eu não tinha contato assim tão direto com o grupo, e após a política, uma amiga que a gente tinha em comum me convidou para a casa dela, estava tendo um momento, uma fala lá, ela vem aqui e tal, aí eu falei, quem tá?
E ela me falou, fulano e tal. Eu falei, não, eu acho que eu não vou ser aceita aí. Aí ela falou, não, pode vir. E aí eu vi nisso aí uma oportunidade dessas pessoas que estavam presentes verem um outro lado. Porque às vezes a gente não concorda com o assunto política, mas tem vários assuntos que a gente vai conseguir interagir, que a gente vai se conectar. E foi isso que aconteceu, a gente brincou. Pode vir desde que não vem falar de política. E acabou que a gente tocou, fizeram meu batizado lá na água. E aí deu certo. Sabe, assim, foi um momento muito bacana, muito bacana. Assim, é importante a gente falar sobre isso porque talvez, desde quando a gente começou o podcast, a palavra, se a gente tiver os pesquisadores e pesquisarem nossas entrevistas, a palavra mais repetida, desde quando a gente começou o podcast, é polarização, né? E às vezes está muito chato essa questão de as pessoas não poderem tirar fotos com quem elas querem, né? Às vezes você vai tirar uma foto, mas é uma pessoa que tem uma outra vinculação política, pode ser mal interpretada, não é isso? As pessoas não podem mais ter a identidade que elas querem, ir onde elas querem fazer. E isso fica um pouco chato, né? Estar engajado, querer o melhor, tal. Isso é muito importante para a sociedade, né? Isso é o conceito de ser cidadão. Mas tem um limite entre ser cidadão e dividir a sociedade, né? Não é o mesmo conceito de cidadão. Com certeza. Eu, por estar, então, assim, tão ligada à política local, se eu sento em determinada mesa com pessoas... Isso é preconceito. Já vem, Tainá virou de lado, vira casal. A gente não pode ter o contato, por que não? Eu sempre gostei de conversar com pessoas que têm ideias opostas a mim. Por que você tem? Por que você pensa diferente? Eu penso dessa forma, eu penso por isso e aquilo. E eu gosto de escutar você. Eu acho que a gente tem que ter isso, esse entendimento de que cada um tem um pensamento. De todo conhecimento também é válido. É válido. A gente tem que prestar atenção, ver um do outro, o lado do outro também. A gente não pode pensar só na gente. Eu acho que isso também é mais a questão de maturidade, sabe? Às vezes a gente vai se deixando no momento, no calor ali, mas se a gente tem que, tipo assim, uma coisa é política, outra coisa é a pessoa. Sim. E é por isso que as duas estão aqui, e não em locais separados, né? Isso é chamado de dialética, né? Isso que a gente tenta, às vezes, colocar na cabeça das pessoas, né? Às vezes tem alguns inscritos, tem alguns seguidores que se incomodam quando a gente tem um episódio de política e tem alguém mais voltado à direita, né? E tem gente que manda mensagem, tem muita gente de direita aí no programa, né? Quando vai gente de esquerda, o pessoal da direita dá uma reclamada. Mas a nossa função é justamente dar espaço para todo mundo. E cada um decida o que acha que compensa mais, né? O que é mais importante. Cada um faz sua análise e pega o que contribui. Exatamente. Então, já que demos essa clareada para a população da região, né, sobre a possibilidade de fazer política e ser amigo, mesmo em lados opostos, eu queria que cada uma das duas desse a sua versão pessoal sobre a fatídica noite das últimas eleições aqui na cidade, né? Que, na verdade, foi uma informação que rodou aí o estado todo, rodou inclusive o Brasil, né? É muito incomum uma cidade com o número de eleitores que tem, né? Que está entre os milhares, 7 mil eleitores. Exatamente, ter sido decidida a eleição com apenas 2 votos de diferença. Essa informação na mesma noite rodou longe aí, né? Foi algo inusitado. E como vocês naquele momento se posicionavam em lados opostos, vocês provavelmente tiveram versões e visões diferentes do que aconteceu. Porque o que a gente soube no dia, né, as informações passaram que aconteceram no dia, é que aqui houveram 3, 4, 5 comemorações na mesma noite. Como a disputa estava muito apertada, durante a apuração parcial, virava para um candidato, todo mundo que apoiava começava a ir para a rua e comemorar e tal. Passava meia hora, 1 hora, o outro candidato tomava a dianteira e aí o outro lado ia embora, o outro ia comemorar. Ficou assim até ser decidido por 2 votos. Eu não conheço, né, deixar claro, não conheço os candidatos, não conheço o atual prefeito pessoalmente, mas eu imagino que perder por 2 votos para o cargo do executivo deve ser extremamente frustrante, porque você vai imaginar que 2 parentes seus
que moravam em outra cidade, se tivessem vindo votar, faria uma diferença. Mas ninguém nunca pensa isso, né? Só pensa quando acontece. Cada um aqui tem uma história. Se eu conversar com qualquer pessoa daqui de Joinville e falar sobre essa eleição, vai falar, mas, pois é, e eu chamei meu parente de não sei aonde pra vir, não veio. Ou, eu levei meu pai e minha mãe que não iriam e eles foram os 2 votos que fizeram a diferença. Cada um tem uma história. Todo mundo ajudou quem ganhou a ser eleito. Justamente. E é verdade, né? Não deixa de ser verdade, porque todo mundo faz a diferença, né? Ou prejudicou o outro lado. E prejudicou o outro, consequentemente. Foi uma faca de 2 gumes. Como é que vocês viram essa noite? Como é que foi a versão de cada uma para essa noite? Eu particularmente, eu lembro de pouca coisa, porque foi uma noite assim que eu não gostaria de ficar lembrando. Mas eu achei na verdade foi muito engraçado. Você saía da escola, você tava ganhando, quando chegava na outra, perdeu. Aí foi aquela correria e aquela luta toda hora. Aí tinha conversa, que a urna de não sei aonde foi roubada. A urna sumiu. Não sei o que aconteceu muito também com a urna. Aí toda hora uma história diferente, toda hora uma coisa. Foi uma diferença de voto tão pequena que era inacreditável. Ninguém acreditou. Lá, mentira. Aconteceu lá, a gente... Antes de você falar do acontecimento, ela falando sobre essa situação da urna ser roubada, alguma coisa, eu tô me lembrando agora de um stories que eu vi aqui da cidade, do nosso amigo Gui Medina, ele falando sobre essas fofocas e conversas, que uma coisa cai no meio da rua, e aí o povo já acha que é tiro, quando vê a cidade inteira, tá achando que a cidade está sendo invadida por ladrões com armas pesadas e tal. Então, o que Igor Medina retratou lá no story dele, então é verdade. Uma coisa pequena aqui começa e acontece. Mais acontece. Falar nisso, grande abraço ao nosso amigo Gui Medina, né? Um dos nossos parceiros aí, grande abraço. É isso. Então, hoje a gente ri, né? Hoje a gente virou uma história engraçada, assim, mas o momento foi muito tenso. Inclusive, assim, quando começou a apuração, eu estava naquela adrenalina, eu falei, eu vou pro comitê, né? Cada lá tem seu comitê, eu vou pro comitê, vou ficar ali aguardando. E aí, quando saiu a primeira contagem, aí a gente tinha ganhado. Imediatamente eu saí, fui lá para casa para poder falar com meus avós e aquela emoção, uma cena eu e minha avó ajoelhada no chão e comemorando e tal. Eu fui lá para calçar o tênis para ir para a caminhada da vitória. Né? Aí fui, calcei o tênis e voltei. Tênis da sorte. Tênis da sorte. Voltei na rua andando, era próximo, voltei andando, gritando no meio da rua, chuva, começou a chover. E assim eu comecei a reparar que as pessoas nas portas das casas estavam me olhando meio assim. Mas eu achei que fulano era de meu lado. Mas se tá assim, se não tá comemorando é porque tá. E continuei. Quando eu cheguei no comitê, tava todo mundo assim com a cara de velório. E eu assim, cheguei, né, lá em cima, tava assim, lá, sem nada. Aí tinha uma escada na entrada, assim, eu comecei a entrar e falei, o que tá acontecendo? Aí uma amiga minha que tava na entrada olhou pra mim e falou assim, contamos errado. A gente perdeu. A gente o quê? A gente perdeu. Comecei a enxergar tudo escuro, pum. Caí, desmaiou? Desmaiei. Essa é apaixonada por política mesmo. Foi uma queda de adrenalina, assim, desmaiei. Quando eu acordei, onde eu tô e tal, não está no comitê, a gente está fazendo a recontagem. Parece que a gente perdeu ou a gente ganhou por um voto. Vocês estão mentindo para mim para poder recuperar, né? Fala logo que a gente perdeu. Não, a gente está recontando. Essa recontagem, ela foi feita, o grupo que estava ali responsável por contar cada um. O Poder Judiciário, né? Eu acho que ela foi recontada umas 30 vezes, assim, porque era inacreditável. E as consequências são graves, né? De um erro, né? E aí começou, aí primeiro o nosso lado saiu, aí quando mudou o resultado, a gente recuou. Aí eu lembro que teve uma hora que, tipo assim, vieram a lá, a passeata, na verdade, né? Todo mundo sem camisa já, né? Já um pouquinho embriagado. Aí vieram assim, toda vez que eu encontrou com outro grupo, assim, eu falei, vai ter briga. Eu não sei o que aconteceu, porque não sei não, porque eu lembro que teve um trem assim que eu não sei como vai que
o povo caiu na porrada. Entraram pessoas... Medo, né? Medo de ser Tem uma derrotado. provocação, as pessoas passam, começam a provocar, a lidiar, e às vezes acaba que acontece, né? Entraram pessoas ali no meio na hora, foi na Belo Horizonte, quem Ainda era que vai mais não dois votos, saber. foi muito assim complicado, foi muito tenso. Foi uma coisa assim inacreditável, sinceramente. Até hoje nem dá pra acreditar que aconteceu por 2 votos. E demorou muito sair o resultado, demorou muito. Aí quando saiu o resultado, uma das frentes da nossa campanha, Luciana, da secretária de Educação, e ela é uma pessoa muito coerente, que eu admiro muito. E quando a gente ia sair, acho que já eram 10 horas da noite, a gente ia sair em comemoração, ela entrou na frente do carro, pegou o microfone e falou assim: eu queria fazer um pedido. Eu queria que todos vocês fossem para casa. Porque tem gente na rua que tá com os nervos na pele. Vocês também estão. Vocês também estão. Então, a gente vai causar um caos. Pra quê? Pra quê? Vamos pra casa? Amanhã a gente comemora. Pronto. Aí foi Ela deu quase como uma chefe da polícia, né? Sério. Ela é uma pessoa que todo mundo escuta muito, assim, né? Que tem ligação. Então, quando ela falou isso, aí todo mundo se olhou e falou assim: realmente, vamos pra casa, vamos descansar. Nós estávamos cansados mentalmente e fisicamente. Foi um período muito desgastante. O dia inteiro para esperar uma contagem de votos. Foi muito assim. Eu perdi quase 6 quilos na campanha. Gente, eu não dormia, não comia, sabe? Foram 45 dias muito intensos. E ainda finalizar dessa forma. Eu queria explodir, assim, eu queria pular de paraquedas no meio dessa cidade na hora, entendeu? Então foi ainda bem que teve esse momento de consciência, assim, para evitar, né, coisas desnecessárias, que é o que a gente está falando. Às vezes eu poderia, no calor da emoção, passar por Bruna na rua e a gente se alfinetar e gerar uma situação desagradável, futura, pro resto da vida, né? Então, é sempre isso, de tentar buscar a primeira coisa que eu acho que é base para qualquer relacionamento, né, entre pessoas, seja de amizade ou do que for, é o respeito. Sim. Respeito. É Né? equalizar A gente tem que ter respeito pelo próximo, né? Vai vocês me mostrando. Eu tentando imaginar visualmente essa cena da cidade reunida em 2 lados ao mesmo tempo. Eu estou percebendo aqui que era praticamente um dia de grande final, por exemplo, entre Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Vasco. E as torcidas estão se aproximando do estádio, estão indo frente a frente, não tem ninguém para proteger ali, e está em vista de acontecer um desastre, é uma tragédia. Assim, E o local, acho que de comemoração era na rodoviária, né? Na rodoviária. Aí a gente tava na rodoviária. Aí nós mesmo não recebemos notícia que nós perdemos por 2 votos. Aí, tipo assim, todo mundo tava dançando, comemorando e tal, né? Aí, tipo assim, todo mundo foi ficando a triste. gente não cai, né? Foi Demora assim, aí embora, né? Aí todo mundo indo embora. Ficou um monte de gente isolado no meio da rua. Aí veio a outra, aí do lado oposto, vinha uma caminhada também. E eu falei, vixe, agora que vai ser briga. Aí, graças a Deus, não teve nada, né? Mas As pessoas pensaram Mas assim. bem que muito apareceu pessoas dolorido. Eu no tenho uma meio. amiga mesmo, Nayara, que ficou remoendo esses 2 votos. Olha, mas aproveita e manda um abraço para a Nayara. Nayara, que hoje ela tá em Portugal. Ah. Foi embora pra Portugal. Não vai por causa do resultado da eleição, não, né? Mais ou menos. Mas ela ficou remoendo esses 2 votos a vida inteira. Não, porque realmente lembra mais quem apanha. Né? Em tudo na vida, sofre mais, lembra mais, não esquece quem se perde, né? Sofre. Era pra comemorar e nós. Vamos sofrer aqui por causa dos 2 votos. Vamos reunir por causa dos 2 votos. Aí, tipo assim, virou um motivo de. Tomar umas 2 doses de cachaça pra gente. Vamos tomar uma cerveja pra gente não ficar triste por causa dos 2 votos. E virou um motivo de descontração. Aí hoje em dia a gente não leva tanto assim em consideração como a gente tinha antes, mas foi muito dolorido, muito complicado esses 2 votos. Olha, então, já que essa noite foi contada com 2 versões diferentes, e para celebrar essa nova amizade que nasceu, mesmo com um campo tão infértil, né? Pela teoria de um campo que não ia dar certo. Amizade e parentesco, né? Exatamente. Bruna é minha prima de primeiro grau. Exatamente. Depois da política. Depois da política, pensa. Imagina se a gente tivesse encontrado na rua, tivesse brigado com essa política. Sim. Aí de repente vem uma. Seria mais, a reconciliação seria mais difícil, né? A aproximação. Então, para celebrar esse momento de reconciliação, de aproximação, nós ganhamos outro presente aqui nesse momento. Me informaram aqui, nossa produção,
me informou que a gente recebeu um presente do novo pacote de edições digitais que existe aqui na região, né? Para quem não sabe, a gente tirou, antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente tirou algumas fotos aqui para a capa do vídeo, né? Para a thumb, para as nossas propagandas nas redes sociais. E aí divulgamos na internet, né? Nas redes sociais, essas propagandas aqui em tempo real. Recebemos um presente aqui da nossa amiga Glênia Justiniano. Ela está lançando agora nessa semana um pack de edições digitais chamado Pack Edit no Clique, né? Pack Edit no Clique, para facilitar a vida de quem quer deixar boas recordações, de quem quer, enquanto a gente está falando aqui, vou mostrar aqui para nossa audiência, vai estar aparecendo para nossa audiência aqui as fotos das senhoritas. A reconciliação política dessas duas senhoritas está sendo retratada nessa nova versão do antes e depois das fotos do Pack Edit no Clique. Olha isso aí. Gente, ó, o resultado Nem parece a mesma. Bota a edição do vídeo também pra coincidir com a imagem. Olha, só elogios, viu, dona Glênia? Então, para a galera, né, que quer trabalhar com comunicação, para a galera que quer dar um upgrade nas redes sociais, né? Ter fotos mais atraentes, mais aprazíveis para a galera que não tem tanto domínio com a questão da edição. Da tecnologia. Esse pack de edições é muito simples, muito prático. Com 2 cliques, você vai conseguir ter sua melhor versão de foto, tá bom? Então, Pack Edit no Clique para vocês, tá bom? Já que nós voltamos para esse clima descontraído, né? A gente pode falar agora sobre essas histórias mais engraçadas que permeiam as profissões e a vida de vocês, né? Tainá, imagino que tem história engraçada na área de comunicação, tem história engraçada na área de track, né? Provavelmente, pelos filmes e séries que a gente assiste, todo mundo que vai fazer camping tem muitas histórias para contar, né? Tanto histórias engraçadas, como histórias de perigo. Então acho que a gente pode relaxar um pouquinho e ir para essa parte, né, divertida. Então eu gostaria que cada uma de vocês falasse uma história engraçada da sua profissão, da sua área, do seu hobby, né? Para as pessoas perceberem que vocês são gente como a gente. Com certeza. Nessas trilhas, né, como eu falei, é tudo muito imprevisível. Então, assim, quando a gente não conhece, está explorando o lugar, a gente pode se deparar com certas situações, assim, bem complicadas. Depois fica engraçado, né? Nós fizemos uma trilha, um hiking, em um lugar que a gente... o nome que a gente batizou. Sim. Sempre vamos e batizamos o lugar. Sim. A gente batizou esse lugar como Morro do Mocó. Mocó é um roedor, né? Que pode chegar a Bruna, né? Pode chegar a 30 quilos, sabe? E foi uma trilha bem difícil. Quase uma capivara, né? Encontraram um mocó lá. Subimos, foi uma subida bem arriscada. Depois a gente analisou, nós fomos um pouco até imprudentes, porque tinham pessoas que nunca tinham participado, inclusive não estavam com sapatos adequados, né? Porque a gente usa as botas o EPI de proteção, que são botas específicas que elas têm o solado com dentes para poder dar uma maior estabilidade, principalmente nesses lugares íngremes e de pedra, lajeira. E a gente chegou e estava um clima, uma neblina, então as pedras estavam molhadas. E a gente subiu, teve uma dificuldade para descer, né? Tivemos que descer segurando nas pedras, praticamente deitados. A gente olhava assim, se escorregasse, tchau, foi embora. E foi um desafio muito grande. E a gente chegou no ponto mais alto, sempre tem um café compartilhado. Sentamos para compartilhar esse café e começamos a perceber a presença de alguns moradores do local. Que a gente não conhecia, depois fomos pesquisar o que era, e eram os mocós, né? Era o habitat deles. E assim, apareceu quando a gente foi analisar o fato da comida, eu acho que atraiu, cheiro, né? O cheiro atraiu.
estávamos rodeados de mocós. Eram muitos mocós. Aí olhamos e tínhamos uma turma de 10 pessoas, olhamos um pro outro falando, meu Deus, bora sair daqui correndo. Chega, eu fiz uma trilha longa, difícil e não ficamos 30 minutos no local assim, do objetivo, porque nós ficamos com medo, nós estávamos preparados para aquilo. E saímos desesperados, todo mundo correndo, as meninas, meu Deus, nós vamos ser atacados. E foi um desespero, assim, mas depois a gente falando, meu Deus, a gente tava com medo dos roedorzinhos, né, que tava ali. E a gente tava no espaço deles, né, é muito importante a gente ter essa consciência. Sim. Que nós estamos indo até invadindo o espaço deles, né. Até pensei isso, a gente pode estar incomodando, né, levando a esses animais um certo desespero, né? Quem são essas pessoas e tal. A gente tem que pensar nisso também, né? Mas foi uma situação assim bem assustadora. Eu, por mais que eu tenha proximidade, gosto muito de animais e tal, a gente fica com receio, né? Claro. Conhece, né? Ainda mais que são animais selvagens, né? Tem outro lugar também aqui muito próximo e a gente eu sozinha consigo ir lá, é de muito fácil acesso, mas que tem muito ataque de onça. Inclusive uma onça há pouco tempo atrás comeu, acho que 11 carneiros. Isso que mais tem aqui. Entendeu? Só vê as pessoas falando. Significa então que a região de alguma forma é preservada, né? Esses animais são muito sensíveis, eles só têm aparecimento onde está preservado. Aí, por exemplo, falou assim, não apareceu. Aí teve uma pessoa nesse trabalho, aí falou assim, quando deixei o cachorro, a onça não apareceu. Quando eu tirei o cachorro, fiquei 3 meses com esse cachorro lá, o cachorro estava gordo, tirei o cachorro do curral. Aí quando eu disse não, a onça veio com o Pode ser. Você falando sobre isso aí, me vem à cabeça também nesses filmes e séries, que o ser humano tem o costume de achar que ele é o protagonista de tudo, né? O ser humano em relação aos outros animais, em relação ao resto do universo, me vem na cabeça essa questão de quando você está chegando no planeta desconhecido dos filmes e séries, você chega no planeta, você já batiza. Você vê um cometa, batiza com o nome que você quer, vê um planeta, não, nós vamos agora batizar, e quando os astronautas chegam, tem esses animaizinhos dos outros planetas que vão cercar, né? É bem parecido. A gente acha que o habitat do ser humano é qualquer lugar que ele possa colonizar. Eu, por exemplo, eu tenho pavor de cobra. Eu tenho muito medo de cobra. E no mato é o que a gente mais encontra. Mas eu tenho consciência, inclusive eu fui a última vez que eu fui em Jequitinhonha, nós fomos na Cachoeira de Ibirel, né? Que é uma cachoeira muito famosa lá, muito bonita, eu gosto muito. Mas aconteceu uma situação de nos deparar com a cobra coral. O que eu fiz? Eu me retirei do local. Se eu me sinto incomodada, mas aquele espaço, aquele habitat é daquele animal. Ele está ali aquela cobra estava ali na casa dela, eu estava invadindo o espaço dela. Então, se eu me sinto incomodada, se eu tenho medo, né, se isso me aflige, eu me retiro. Sim. Né? Já tem gente que age de outra forma, quer matar a cobra, né? Vi uma cobra, eu vou matar a cobra. Eu não vou fazer isso, eu tenho medo, tenho receio, mas eu não vou tirar a vida daquele animal que eu estou invadindo o espaço dele. Né? A gente tem que ter essa consciência, isso é muito importante. Essa história realmente hoje é para rir, mas no momento que você não sabe o que fazer é desesperadora. Tem alguma outra história engraçada? Tirando a da eleição, das pessoas colocando, ou alguma história do trekking que você vê hoje como história engraçada, que você pode brindar nosso povo? Assim, essas histórias são... É mais um momento, né? Eu acho que isso aí, depois a gente contar essa não dá para colocar nas redes sociais, né? Eu fui trabalhar na frente da pessoa, a pessoa que vai assistir sabe até quem, não vou nem citar não, porque foi engraçado demais, porque eu fiquei até... A carapuça vai servir. Vai servir. A gente tava lá fazendo cerveja numa máquina, ela tinha um tubo, assim, uma distância enorme, com um tubo de abrir, irrigado lá na barbela dela, naquele couro, assim. Sim. A gente foi fazer cirurgia e tudo, a gente precisou deitar o animal pra poder fazer. Aí no final, eu falei, vamos lavar a vaca pra tirar sangue, porque ele pode trair bicho, tudo, né, mosca. Aí a gente foi, lavou, aí na hora que eu virei as costas que eu falei assim, pega o balde e tira aí. Aí na hora que eu olhei, a vaca tava levantando, porque normalmente ela demora muito tempo a levantar, porque ela fica deitada na posição. Só acaba comprimindo o nervo radial e ela fica um pouco ali paralisada por um tempo, depois a gente deixa na malhada, ela vai levantando. Gastando os veterineiros, né?
Aí, quando pensa que não, na hora que eu falei assim, a vaca vinha levantou por tudo. Eu falei, corre, aí a pessoa pegou e correu tão com pressa que ela pulou a cerca assim, não pegou nada, não, só viu cair assim. Eu acho que é um amigo meu, viu? E que pena que você não filmou pra me dar esse conteúdo aí. Na hora que eu vi, eu não consegui. Ele passaria aqui pra comprovar, né? Com certeza. Eu falei que eu não consegui segurar. Mas todo dia que você sai de casa, você passa por uma situação. Não tem jeito. Aí às vezes assim, é no momento, é na hora lá, depois quando a gente volta, perde a DH. Aí, ó, parece que recebemos mais presente, né? Agora começou. Vocês estão bem aí de parceiros e padrinhos, né? Queremos então, já que a gente recebeu esse presente aqui, vamos fazer nossa parte, né? Queremos agradecer aqui a Nobre Bar e Pizzaria, né? Nobre Bar e Pizzaria, né? Que está fazendo a gracinha aqui pra gente, né? Fazendo a gracinha. Tô percebendo que esse povo de Joaíma, ele é bem receptivo, né? Gosta de receber bem seus visitantes, né? E desse jeito, o povo acolhedor, né? E eu acho que desse jeito a gente vai querer voltar bem mais vezes aqui em Joaíma, né? Então, aproveitando, né, a deixa do nosso amigo e da Nobre, engraçado, pelo nome aqui, se eu não me engano, o dono do Nobre Bar e Pizzaria, ele já conhecia o nosso canal, se eu não me engano, ele já tinha mandado mensagem pra gente pelo Instagram e tudo mais, ele já conhecia, já era inscrito no nosso canal. Não me lembro o nome dele agora, me lembra o nome dele? Anderson Júnior. Isso, então, grande abraço aí pro Anderson e pro Júnior. Pelo que eu me lembro, eu acho que eles já são inscritos no nosso canal, já conhecem o nosso canal, né? Eles não estão conhecendo agora. Então, provavelmente os presentes, né, são por isso também. Então, agradecer a o Nobre Bar e Pizzaria, agradecer ao Weblink, que está podendo fazer através da estrutura o nosso podcast está sendo, né, realizado aqui em Joaíma. Então, um grande abraço pessoal da Weblink. Agradecer a Rolanches, né? Mandou aquele açaí gostoso e algumas outras coisinhas que a gente degustou aqui no início do nosso episódio. Então, abraço para Rolanches e para a distribuidora Tawane, né? A gente ganhou alguns presentinhos aqui hoje, né? Deu para fazer nossos convidados aqui felizes, nossa produção, não é isso? Só lembrar a produção que os drinks já estão aqui, viu, gente? Podem vir pegar, tá bom? Se não quiser também tem problema não, que sobra mais. Né? Isso. Vamos avisar aqui, produção? Os drinks estão prontos aqui. Vamos experimentar, né? Eu tô na lança pra experimentar. Isso, não, então vamos fazer um brinde aqui, né? Óbvio que nós temos que fazer um brinde. Isso. Então, muito obrigado, viu, aos nossos parceiros de Joaíma. Acreditamos muito, é muito importante a gente divulgar quem acredita na cultura, quem quer financiar e investir na cultura, né? E em histórias tão boas como a gente está contando aqui hoje, tá bom? Bruno, aproveitando, ainda quer só um momento de descontração, né? De aproveitar. Eu lembro que você falou. E tá muito gostoso, viu, gente? Uma mais. Eu lembro que você contou uma história sobre problemas de comunicação entre zona urbana e zona rural, né? Eu acho que a Tainá deve passar por isso também, como ela atende diversos tipos de público, ela deve sempre ajustar a comunicação dela para cada tipo de público, né? O assessor tem a obrigação de fazer isso. Eu lembro que você contou uma história sobre a dificuldade de comunicação entre a zona urbana e a zona rural. Você podia falar pra gente um pouco sobre isso? Seus desafios nessa área? Olha, é bem complicado. Eu fiz o veterinário para mim não ter que trabalhar com o humano, né? Porque, tipo assim, o ser humano é uma pessoa que é um ser complicado demais. E aí acaba que a gente tem que lidar diretamente, né? Então não tem jeito. Normalmente eu acordo muito cedo e eu vou pra tipo assim, tipo, um toque, por exemplo, que eu tenho que fazer. Posso fazer. Aí, até eu chegar nessa fazenda, a gente sai muito cedo, às vezes não dá tempo de tomar café, né? Sim. Ou quando dá, é na estrada. Aí, na maioria das vezes, a gente ou pede pra pessoa, ou nem precisa pedir, né? A pessoa oferece pra gente um café e tudo. Aí, nessa dia da fazenda que eu fui, aí um rapaz que trabalha na fazenda ligou pro proprietário e pediu, falou assim, olha, você traz um pão e um café pra gente tomar o café aqui no curral. Tipo, beleza. Tipo tomar o leite direto da vaca, né? Tomar o café aqui no curral, quando a gente começar de serviço e tudo, vai dar uma pausinha de café, tá esperando o cara chegar com o pão e o café. O café, né? Aí quando eu pensei, não, veio o rapaz lá pra cá.
Aí trouxe uma sacola de pão e uma sacola na mão. Aí o rapaz falou assim, uai, cadê o café? Aí ele foi lá e pegou um pacote de café e falou assim, aqui. Ele achou que eu consumi o pó do café. Só pode, né? Eu achei que a gente ia fazer uma fogueira lá pra poder fazer esse café. Aproveito para te convidar para participar de um hike, um trekking com a gente, onde a gente tem que se virar para fazer fogo, às vezes não leva isqueiro, ou o isqueiro acaba ou molha, que já aconteceu Faz com a pedra. de cair na água e o isqueiro molhar e agora não tem fogo, vamos ter que se virar. E já aconteceu da gente conseguir acender com a pedra, realmente. Sim. É uma questão de sobrevivência. Com a latinha, uma latinha ali e fazendo fogo, você conseguiria fazer esse café. Usando sorvete que dá. Pra poder enfrentar muita força de vontade. Claro, com certeza. Olha, já que você falou sobre força de vontade, eu acho que é nossa obrigação falar sobre um tema importante e que ganhou muita relevância essa semana, né? A gente fala sobre polêmica, fala sobre coisas engraçadas, coisas divertidas, mas quando é necessário falar sobre temas importantes, a gente tem que ter bom senso de falar também, né? Para os nossos inscritos, nossos seguidores que acompanham aí um dos famosos, sabe que nessa semana houve uma repercussão muito grande no Brasil com relação à expulsão de dois integrantes do Big Brother Brasil, né, MC Guimê e o lutador de MMA, Cara de Sapato, né? Eles foram expulsos do programa por terem avançado o sinal, né? Ter invadido a privacidade de uma mexicana que tinha entrado no programa, né? E até sendo um pouquinho mais ríspidos, mais intransigentes em querer beijar a força, em querer tocar em locais que você precisa de algum tipo de aceitação, né? Você não pode avançar o sinal, do mesmo jeito que você não pode avançar o sinal no trânsito, né? O semáforo, existem regras de etiqueta na sociedade para todo mundo ter em harmonia, né? E eu imagino que isso deve ter sido, ou continua sendo, uma realidade na vida de vocês, né? É claro que a gente está falando com duas meninas, né? Duas meninas, não, as mulheres, né? Duas mulheres muito bonitas, que chamam a atenção, né? E isso nas baladas, nos locais de eventos, ou em qualquer outro lugar, né? No barzinho que seja, deve acontecer sempre esse tipo de situação, né? Então eu queria saber como é que vocês conseguem, se já aconteceu com vocês, né? Se já aconteceu com vocês situações análogas, parecidas, né? Ou o mesmo tipo de situação, e como é que vocês acabam lidando com isso e acham que deveria se lidar, né? Até Tainá vai dar um plus aí na resposta dela, né? Porque a gente conversou antes de começar a entrevista, ela não tem problema e até faz questão de falar sobre isso, né? Tainá, ela é presente no mundo LGBT, né? Ela não se considera alguém heterossexual, e eu imagino que são dois preconceitos ao mesmo tempo, né? Essa questão de ser mulher e a questão de as pessoas não aceitarem que você não gosta do sexo oposto, né? Pela beleza, o que é que seja. Então eu gostaria que vocês me dissessem o posicionamento de vocês, se isso já aconteceu, se vocês veem muito acontecer. Vocês acham, por exemplo, que aqueles exemplos são exemplos muito duros, a punição deles foi muito dura, ou tem que ser daquele jeito mesmo? Isso acontece na vida real? Como é que funciona? Não, achei super justo e muito importante a gente estar falando sobre isso. Às vezes, muitos homens entendem isso como uma forma de atitude. Eu tô tendo uma atitude ali para chegar. Até um tempo atrás se chamava pegada, né? Pegada. A pessoa tem pegada. E a gente, né, é o momento da gente tentar desconstruir isso. Eu me sinto particularmente muito incomodada. É algo que me incomoda muito. É uma situação bem constrangedora. Bem constrangedora. Eu odeio que me toque, assim. Eu sou de contato. Quem me conhece sabe, me encontra em lugares e eu abraço, sabe, assim, eu gosto do contato, mas sempre com limite. E quando começa a avançar, é algo que me incomoda muito. Já aconteceu situação de festa, inclusive eu estava no carnaval agora, e de vontade de ir embora, porque eu estava me sentindo tão invadida,
sabe, assim, assediada mesmo, Sim. assediada mesmo, de você passar para num lugar muito cheio, você passar para ir para o banheiro e ter um homem que passa a mão nas suas costas e vai até sua bunda, achando que isso é um contato que ele está fazendo para chamar a atenção. Queria falar, por favor, gente, vocês homens que estão nos escutando nesse momento, não é legal, não é legal, a gente não se sente bem, e isso não é uma coisa que vai nos atrair até você, tá? Pense nessa abordagem, no tipo abordagem, né? Pense nessa abordagem. Aí sobrou para a produção. E pense, acima de tudo, no respeito, assim. Eu sou homossexual, ainda não me fiz uma definição específica, porque eu gosto de pessoas, sabe? Eu tenho atração por pessoas inteligentes no meu conceito, que eu consiga ter uma troca interessante. Eu não vou dizer que eu não me relacionaria com um homem, sim, desde que ele tenha uma atitude legal, que eu entenda que a gente tem uma troca. Tem muitos caras gente boa, sabe, assim, que faz com que o diálogo seja atraente. O diálogo, não esse contato físico sem intimidade e de forma agressiva e bem opressora, né? Sim. Então, eu imagino que a gente até conversou um pouco a respeito. Eu imagino que muita gente deve usar aquela frase que eu não acredito que você, né, gosta de mulher e tudo mais. Né? Sempre, aí quando chega, não quero. Aí fala de novo, não quero. Aí chega a hora de... Eu não tenho problema com isso, mas também não vejo necessidade de ficar gritando aos quatro ventos. Sim. Então, assim, nego uma vez, nego duas vezes. Na terceira vez, falo, meu amigo, a fruta que você gosta. Aí, você é lésbica? Nossa, mas você é feminina. Não parece, né? Essa frase deve doer, né? Muito. Isso não deixa de ser um preconceito. Aí vem a confusão das pessoas em diferenciar a orientação sexual, né, sua sexualidade, com a sua identidade de gênero. Tem muitas mulheres que se identificam no corpo masculino, na apresentação masculina, e isso não significa que elas sejam atraídas por mulheres, que elas tenham atração por mulher. Eu conheço tenho muitas amigas assim, elas se relacionam com homens, mas o estilo delas são mais masculinizados. Isso não significa nada, sabe? Então, assim, eu sou muito questionada a isso, e ter que ficar explicando, assim, já ficou uma coisa cansativa, porque hoje não existe mais você falar, mas eu não sabia disso. A internet está aí. Vamos usar ela para coisa boa? Como eu devo me direcionar às coisas que eu falo? Porque isso machuca. Chega uma hora que você escuta isso tantas vezes que fica assim, fica uma situação bem chata de ter que toda vez explicar, sabe? Então, assim, essa é a diferenciação. Eu sou feminina, sim, me identifico, eu gosto de me maquiar, gosto de me arrumar, sabe? E isso não significa que eu não possa ter uma orientação sexual. Independente de orientação sexual. Sim, eu gosto. É uma coisa que eu me identifico. Tem dias que eu acordo meio assim, meio viada, sabe? Mas assim, na maioria das vezes, em festas e tal, eu procuro me arrumar e tal, e isso acaba chamando a atenção e cair nessa confusão aí. De gêneros. De gênero, Sim. É isso. E com a senhorita? Acontece parecido, diferente? Acontece Como é que você bastante, percebe? sabe? Mas principalmente, né, no nosso serviço, que a gente lida muito com o masculino, isso é uma coisa bem comum. Mas a gente tenta se preservar da melhor forma, com uma roupa mais adequada, uma calça mais folgada, uma camisa mais comprida. Infelizmente a gente tem que passar por isso, né? É uma situação bem complicada. Mas a gente tem que cortar, tenta ali com a gracinha, a gente tira Mostrar que é um profissional que tá ali, eu né? estou aqui para me fazer meu serviço, independente. Se você pensa que você acha de mim, isso é problema seu. Eu vim aqui para fazer meu serviço, eu vou um tempo para fazer. Aí, às vezes, não é destratar, mas de uma forma que não vá. Como é que eu vou dizer? Não vou destratar a pessoa, mas eu vou mostrar o que eu estou ali. Entendeu? E acontece muitas vezes uma confusão, assim,
principalmente em festa, quando eu estou bebendo, às vezes, eu gosto muito de conhecer pessoas aleatórias. Né? Os amigos falam, o famoso rolê aleatório. Tainá sumiu. Quando vai me olhar, eu tô num canto conversando com uma pessoa que eu nunca vi na vida e abrindo minha vida, chorando às vezes, mágoas amorosas e tal, pra uma pessoa que eu nunca vi. Eu gosto disso. Eu gosto dessa troca, de conversar. E às vezes isso é confundido. Acha que eu estou, por eu estar ali conversando e tal, que eu estou dando uma abertura para acontecer algo além. Não, eu só quero ter uma troca, ter um diálogo, compartilhar experiências, né, conhecimentos, enfim. E as pessoas também têm que saber diferenciar da vida profissional da vida pessoal. Sim. Não há gente principal, porque eu sou veterinária, que eu não posso sair com meus amigos, eu não posso tomar cerveja, eu não posso sentar ali e ter minha vida pessoal normal. Tipo, é complicado, né? Toda hora, você tem que sair mais, você é aqui. Então tem aquela tipo de cobrança também, sabe? Sim. Então, de toda forma, é muito complicado. Sim. Ser mulher no mundo de hoje já foi no passado muito mais, mas hoje em dia ainda é um pouco complicado, né? Inclusive as situações que a gente é bem julgada, assim, por exemplo, se eu sentar em um lugar público com o meu patrão, né, o gestor, imediatamente sai na cidade que a gente tem um caso. Por um momento ali. Não aconteceu nada, né? Um momento de descontração, que eu acho inclusive importante Sim, em equipes, a gente ter esses momentos de troca fora do formal ali, né? A gente poder discutir. E isso às vezes é muito confundido. Eu lembro na época da política chegaram para mim e falaram, o assunto da cidade é que você tá onde está, né? Assim, por ser muito nova e estar à frente da campanha, eu acredito. Você tá aí porque você tem um caso com o prefeito. Isso olha que está corte, hein? Olha que está corte aí. Sério. Mesmo eu sempre expondo a minha opção sexual, acontecem esses comentários. Amigos próximos que eu convivo e que são héteros, se eu conviver muito, quando eu posto história, você está namorando com fulano? Não, Se você fala uma coisa, eu falo. Se não fala, eu falo. o povo fala da mesma forma. Aqui. A situação é complicada. É o que a gente comentou, né? Que a conversa, o vídeo de Medina, né? Não, conversa mais longe, né? Sim, sabe? A gente convive com isso assim. E vamos tentando lidar, né? Lidar. Não significa que não abale, mas a gente tenta lidar. Sim. Duas coisas. Esse vídeo está sendo tão discutido que eu estou achando que eu vou me sentir na obrigação de, no próximo episódio, colocar esse vídeo dele aqui no episódio só para provar do que a gente está falando, né? Vamos pensar nessa ideia aí. E outra coisa, essa foi uma coisa muito importante. Para quem não entendeu até hoje, para quem não conseguiu refletir até hoje a importância dos podcasts que existem por aí, né? Tem gente que achou que podcast era só uma coisa para passar o tempo na pandemia, né? E nós, inclusive, começamos no finalzinho da pandemia, né? Pegamos esse momento de pandemia. Para quem não entendeu até hoje, o podcast serve justamente para essa troca que você falou. É conversar com pessoas aleatórias para entender sobre histórias reais, histórias importantes, e a gente seguir com essas histórias e crescer como pessoa, não é isso? Podcast é para isso, para troca de experiências, para a gente mostrar o que é bom, o que é ruim não deve ser repetido, não é isso? Como que a gente acabou de falar. E para que as pessoas que nos assistem se identifiquem, né? Se coloquem naquela situação. A gente falando sobre isso, a questão do assédio feminino, eu tenho certeza que vão ter muitas mulheres que vão assistir e talvez elas nunca pararam para pensar que isso pudesse ser. Elas já sofreram isso, né? E falam, nossa, mas eu já passei por isso. Realmente é uma situação muito chata. E se colocar nesse lugar, e a partir do que você se coloca nesse lugar, você tem um entendimento de como se defender, como se portar, como não aceitar isso. Isso é muito importante, não aceitar, porque começa da gente, né? A gente tem que impor esse distanciamento, assim, fulano, se coloca no seu lugar, eu estou no meu lugar, e é importante as pessoas terem, principalmente as mulheres, terem essa consciência e se identificar nisso para também saber como lidar com a situação. Já que você falou de se colocar no lugar, eu espero, voltando àquela história da eleição, que ficou na minha cabeça, eu espero que nesse momento todo mundo da cidade esteja comentando aqui, esteja nos comentários, comentando a sua visão sobre aquele dia da eleição. Nossa, como é que ficou? Com certeza todo mundo vai se Cada enquadrar. história diferente. Gente, estou adorando
estou assim, muito feliz com as experiências que a gente está compartilhando aqui. Né? Eu acho que todo mundo que está assistindo está gostando de ver um pouquinho da versão pessoal. Nada, que agora a gente já está numa boa, está no relax, né? Assim, eu acho que a galera está gostando muito das ideias, das opiniões, das histórias de vocês, mas tudo que é bom também tem que acabar, né? A gente está no processo de finalização, né? Antes de encerrar e ir para o último assunto, eu gostaria muito de agradecer ao pessoal aí do Clube Jacutinga, da Casa de Eventos Jacutinga, né? Através da pessoa da Dona Leonice, né? Nós ficamos encantados aqui com o espaço. É um espaço digno de capital, de pessoas da alta classe que frequentam, né? Estamos muito assim, felizes de estar aqui com o pessoal do Clube Jacutinga hoje. Fomos assim muito bem recebidos, estamos muito felizes, né? A galera da produção, a galera aqui, né? Que são proprietários da Casa de Eventos. Esperamos que essa parceria se fortaleça cada vez mais, né? Já tem projetos aqui sendo costurados aqui, né? Para os próximos meses, para frente. E Dona Leonice, agradecer muito a confiança, né? E a parceria do Clube Jacutinga com a gente, com o Efeito do Stock Podcast. Eu, inclusive, acho que esse aqui é um dos espaços mais bonitos e completos do Vale. Porque, assim, aqui não é só um espaço de evento. Tem um clube, tem quadras esportivas, tem a galera que promove eventos do grau, né? Que tem um pátio muito, muito extenso. E, inclusive, nos próximos castes, se você me convidar de novo, a gente faz ali dentro da piscina. Claro! Vamos fazer uma pergunta, responder a pergunta descendo do bloco? Claro! Não dê essas sugestões, não, que a gente vai junto, a gente vai no negócio. Eu topo tudo. Desafio, então, vambora. Vamos lá. Então, já que a gente está encerrando, para encerrar em alto nível, né, já que a gente está comemorando o mês da mulher, né, vocês estão aqui muito por conta disso também, eu gostaria que vocês terminassem, né, o nosso bate-papo, nossa conversa, falando um pouquinho sobre o preconceito que tanto vocês, como a maioria das mulheres na idade de vocês, sofrem, né, porque pessoas na posição de vocês sofrem dois preconceitos ao mesmo tempo. Já sofre o preconceito por ser mulher, né? Já que vocês trabalham em ambientes eminentemente masculinos, né? Então, com certeza já sofrem esse preconceito. E além disso, a questão da idade, né? Eu acho que influencia muito, porque pessoas mais conservadoras, pessoas um pouco mais velhas, ainda têm aquela ideia errônea de que experiência tem a ver com idade, né? Você pode ter pessoas bem mais velhas que quase não têm experiência de vida, e pessoas jovens que já têm muita experiência de vida, experiência profissional, amam o que fazem e se dedicam em relação àquilo. Então eu gostaria que a gente encerrasse, né, vocês falando um pouquinho sobre a experiência de vocês e deixando uma mensagem para as mulheres jovens e empreendedoras que estão assistindo vocês hoje. Olha, primeiramente, A questão da pouca idade, né? A questão do preconceito em relação à idade, à experiência. eu acho que preconceito existe em todo lugar, acho que a gente tem que mostrar o contrário. Por exemplo, eu tenho que compensar isso mostrando serviço. Queria até agradecer ao Dr. Sérgio da Clínica de Jequitinhonha, agradeço muito pela confiança. Apesar da minha pouca idade, eu vou lá toda terça e quinta realizar cirurgias, entendeu? Às vezes as pessoas nem me... Tipo assim, eu chego lá, as pessoas me confundem e falam assim, você que é doutora? Você que faz cirurgia? Tipo assim, às vezes a pessoa assim, meio que... Justo com o meu cachorro? Não, tento agir da melhor forma, faço da melhor forma que eu posso, dou o meu melhor sim. E mostrar serviço já aconteceu várias vezes, por exemplo, eu vou coletar um sangue. Aí um proprietário tipo, já aconteceu comigo, o proprietário chegou pra mim e falou assim, menina, você é tão nova, achei que você não sabia fazer nada. Entendeu? Então tem certas coisas que a gente acaba mostrando com atitudes, né? E serviço, com certeza, isso é o resultado, né? Essa fase entre os 20 e os 30 anos, ela traz essa confusão, até a gente mesmo, dessa transição de menina para mulher, né? Então tem essa... Hoje a gente é mulher, né? Assim, nós já temos nossa experiência, né? Nossas vivências, nosso conhecimento, mas ainda tem... menina, você sabe fazer isso? Eu, assim... isso aí vai muito da área. Eu tenho duas áreas. Na área da engenharia civil, isso é mais ascendente, né? Porque tem essa visão de que quanto mais experiência,
maior entendimento tem. E não é assim. Sim. Isso vai do conhecimento e da busca de cada um. Tem profissionais que estão há anos na área, mas não buscam A produção caprichou dessa vez, hein? A produção caprichou. Então, assim, tem muito esse preconceito nessa área, além de ser mulher. Igual que essa questão de tecnologia, por exemplo. Todo dia hoje nasce tipo assim, acontece uma coisa nova no mercado. Se a pessoa não buscar se atualizar, buscar o melhor para poder atender, para poder estar trazendo ali o atual, aí a pessoa vai ficando para trás, né? Infelizmente. Hoje os jovens têm essa facilidade em estar se destacando nessa área, então é bem assim. Aí vem a diferença da área. Na engenharia, eu vivo isso. Já na área da comunicação, como é algo novo, tem essa imagem de moderno, ser jovem, moderno. Então, quanto mais novo você a imagem é que você tenha mais habilidade com rede social, né? Se é uma pessoa mais velha, aí a pessoa mais velha que sofre o preconceito. Você trouxe isso a seu favor. Eu trouxe isso a meu favor. A gente tem que estar, isso vai de cada profissional, é você buscar evoluir. Também tem jovens que trabalham na área e também pode ser que não busquem conhecimento. A gente trabalha com rede social, o Instagram, por exemplo. O Instagram, o algoritmo dele é o que faz ter o engajamento, o conteúdo ter uma extensão maior, chegar a mais pessoas. Ele muda o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro o aplicativo, até para prender a atenção das pessoas, mudam suas configurações. Então a gente tem que estar antenado o tempo inteiro. O que circula mais hoje? Antes o vídeo no Instagram, ele era no formato horizontal, né? Você ampliava a imagem. Hoje, se a gente fizer no formato vertical, ele tem mais alcance, porque o Instagram ele distribui melhor, porque ele entende que aquela imagem ali, ela está melhor distribuída na tela, ela tem uma visibilidade melhor, a identidade dela fica mais visível, então ele automaticamente distribui aquele conteúdo. Então a gente tem que pensar isso, como é que essa ferramenta utiliza da distribuição e aí a gente trabalhar em cima disso, sempre mudando. Olha, vamos pegar umas dicas com a senhorita depois, né? Que foi feito antes do podcast, toda experiência é bom, né? Gente, assim, não tenho palavras para agradecer a confiança de vocês, a parceria, né? A oportunidade e a vontade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a vida de vocês, sobre a questão profissional, sobre as ideias, que é o mais importante, né? O pensamento de vocês e esse é o objetivo, né? Queremos agradecer muito, né? Esperamos ter outras oportunidades de poder ampliar esse papo, né? E fazer a galera conhecer um pouquinho mais da vida de vocês, tá bom? Com certeza. Querem falar mais alguma coisa? Agradecer alguém e tal, porque a gente está perto de encerrar. Agradecer ao pessoal que está assistindo. Para um pouquinho de te ouvir. Eu vou aproveitar a deixa aqui, vou fazer uma propagandazinha. Como a gente falou muito do Vale do Jequitinhonha, e é um lugar que eu acho que tem cada vez mais que ter visibilidade, né? Até para a gente mostrar as nossas riquezas e não ser conhecido nacionalmente como lugar de pobreza. Sim. Pobreza que a gente não tem, eu não considero. É um dos nossos desafios também, é o que a gente quer fazer também. Nós temos muita riqueza, tem muita coisa aqui bonita, bacana, tem muita gente que merece espaço, merece visibilidade. E eu queria aproveitar esse momento para falar sobre uma amiga, irmã, profissional, Ana Laura. Ela é daqui de Joaíma e ela valoriza muito também o Vale, ela é jornalista. Sempre sonhou com isso, foi em busca de um curso assim que quando ela falou vou fazer jornalismo, todo mundo aqui... Não dá dinheiro, né? A primeira coisa que se escuta. Até você chegar na Globo, tem um passo muito grande, a gente brincava com ela, você vai tomar o espaço de Fátima Bernardes, ela é uma excelente jornalista. E o trabalho de conclusão de curso dela, ela escreveu um livro sobre contos, vivências, histórias, a cultura aqui da nossa cidade, que chama Joaíma, reconhecendo o Vale do Jequitinhonha. Então eu queria convidar vocês que estão nos assistindo, você também, Rafa, Bruna, já deve ter tido contato com esse Isso, a gente material. conhece a Ana Laura, queremos você aqui com a gente. Ela foi embora ontem, inclusive, seria uma pessoa que traria um conteúdo, tenho certeza, muito bacana. Muito. Então quem tiver interesse aí, pesquisa lá no Google, Joaíma,
reconhecendo o Vale Jequitinhonha, vocês vão conseguir ter acesso e baixar o conteúdo bem legal, com histórias e imagens bem bacanas. Certo. Então, é isso, né? Nós vamos terminar com um brinde, né? Claro que vai fechar aqui esse nosso episódio, um grande brinde, pode falar? E claro, Rafa, te agradecer pelo espaço, pela oportunidade, a forma como é disposta. As pessoas pensam que como eu trabalho com comunicação, que eu tenho facilidade com isso, mas não, eu sou tímida, eu fico atrás da câmera, vai aparecer na frente dela, que é um desafio. Eu e Bruna tava aqui, meu Deus, suando as mãos, e você nos deixou muito à vontade. Realmente foi um diálogo aberto, uma troca muito natural, foi fluido, né? Por mais que a gente tenha conversado nos bastidores sobre o que a gente poderia falar, a gente só citou, né? Só citou temas e a conversa realmente fluiu de uma forma muito produtiva e eu supri todas as minhas expectativas estando aqui. E parabéns pelo seu trabalho, continue levando conhecimento sobre diversas áreas para todo mundo. Sim. Para o mundo inteiro. E isso, aproveitar e agradecer a nossa produção, né, que foi impecável em tudo. Nosso amigo Gui Medina, nosso grande amigo Felipe, né, que faz parte comigo do podcast desde o primeiro dia, né, nosso amigo Felipe lá de Teoflotone, que não pôde estar aqui com a gente hoje, né, de vez em quando ele está e não está, mas está diariamente com as questões administrativas do podcast. Agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, né, até esse momento que não é fácil. E é isso. O efeito do Stock Podcast é cultura, é diversão, é entretenimento, é prestação de serviço e levar um pouquinho mais de informação e diversão para casa das pessoas, tá bom? Vamos terminar aqui com um brinde, né? Para celebrar esse momento e nos vemos semana que vem com mais um efeito do Stock Podcast. Falou, até mais!